boa tarde. Olá, boa Tudo tarde. bem, pastor? Olha quem apareceu por aqui. Eu apareci. Ela tá de volta. Tá de volta Tava aí? com saudade de mim, pastor? Sim, sim. Tava, não? Tava saudade. E com que cor é essa, pastor? Azul. Que a gente nunca Azul entende, né? muito lavado junto com uma camiseta vermelha que soltou tinta. Boa. Não, o pastor falou verdade. fúcsia. Como é que é, pastor? Fúcsia. Fúcsia. Eu É falei, fúcsia mesmo? Quando eu pra aprendi mim o é nome da cor, lilás. eu mas erro tudo qual bem. é. É um roxo clarinho. Pronto. Ah, bom, não, mas a alegria é que a gente tá de volta. Tá de nesse volta. dia, esse dia cheio de esperança, E né? sexta-feira, né, Sextou, gente? né? Coisa boa. Sextou, isso é muito bom. Como é que tem sido a sua semana aí? Foi tudo bem? Tudo Certo. tranquilo? Preparado pra hoje? Sexta-feira, o tema tá bombando hoje. Eu perguntei isso pra uma pessoa. O quê? Falou, tá tudo bem? Eu falei, não, aqui é Brasil. Somando tudo, dá um resultado positivo? Dá um resultado Como bom. que foi o saldo dessa semana? Mas acho que o saldo positivo. Verdade, Isso é bom. prazer, gente, estar com você que está do outro lado aí, sempre acompanhando a gente. Legal, viu? Estamos juntos em mais um Entre Família, como a gente costuma dizer, né? Da nossa família para a sua família. A gente vai compartilhando um pouco das nossas experiências, recebendo também a sua participação, a sua interação, contando para a gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é de extrema importância para todos nós, né? Todas as famílias. E para quem já está pensando em constituir uma família, esse tema é para você também. Vamos falar sobre o que hoje, pastor Aleixo, Gabi? Vamos falar sobre o quanto o nosso relacionamento molda e impacta o que os nossos filhos pensam sobre o relacionamento deles, sobre eles, a moldura que causamos para eles, né? Como pais, né, como a gente se relaciona ali com o nosso cônjuge, como isso reflete nos nossos filhos. É uma baita responsabilidade, hein? Verdade. E é interessante que às vezes a gente vê, né, alguns comportamentos dos nossos filhos, a gente fica se perguntando, tá, mas por que está agindo desse jeito? Às vezes é justamente isso, reflexo do que eles estão vendo dentro de casa. Mas para conversar com a gente sobre esse tema hoje aqui no nosso Entre Família, a Adriana Severino, ela é psicóloga, está por aqui, já dando um tchauzinho para você. Ela vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse tema, algumas maneiras, né, de como a gente pode lidar dentro do lar, do relacionamento, para que os nossos filhos cresçam um ambiente agradável, gostoso e levem isso para a família deles, que é um dos pontos importantes E também. o que, né? que eles vão esperar, né? Porque eles precisam ter expectativas, né? Como que eu levo o padrão, né? Isso é muito, muito importante. Muito eu não bom. eu não sou só pai, eu sou um modelo de futuro marido. Exatamente. Olha o peso, hein? Eu estou fazendo de tudo para dificultar a vida do cara. Não, ele tem que estar com a régua lá em cima. Esse cara. Ai, pastor. E hoje também tem hashtag. Nosso amigo Lucas Nascimento já está ali pronto para dizer para você quais são as manchetes de hoje. E aí, Luquinhas, boa tarde. Fala, meus amigos, muito boa tarde pra você. Boa tarde pra você de casa, viu? Saudade tá juntinho com você, tô de volta e olha só, sabe que hoje é aquele dia de trazer uma notícia um pouco mais de boa, mais legal aqui, mais saudável. Seguinte, pessoal, eu fico nas redes sociais e só checando o que tá acontecendo por ali, o que tá em alta, e eu fiquei sabendo de um tal de Escão Lar. É um ônibus escolar, só que pra cães, pra pet ali. A gente vai conhecer um pouquinho sobre isso e vem fazendo um sucesso nas redes sociais. O proprietário já visitou diversos programas e hoje vai estar com a gente aqui no Entre Família para gente conhecer um pouquinho mais dessa história e como que funciona tudo por lá na creche para pets. Também, claro, tem o Time Tempo para você ficar ligado aí com relação a tempo, aquelas dicas que a Ju sempre traz pra gente, mas daqui a pouquinho aqui no hashtag. Legal. Escão Lar. Curti, hein? Olha, os pets estão em alta, hein? Nunca teve Demais. tanta coisa para os pets como hoje em dia. Agora tem até ônibus escolar, hein? As festas. Escolar. Escolar. Escão Lar, né? As festas de aniversário dos pets também. Bonitinho, às vezes chama os amigos, né? Os amigos pets, aquele chapéuzinho. Isso Tem é bonitinho, sorvete né? para pet, um monte de coisa hoje. Verdade. Né? Bebidas muita- diferenciadas. Comida. Eu sou um... Lá em Apaixonado casa, eu vou no pet, dizer né, para pastor? vocês. Se começar esse assunto, eu não... Vou dizer pra vocês que lá em casa meu marido compra até damasco pro cachorro, tá, gente? Isso, olha só. E a gente brinca, vai pegar o damasco, vamos perguntar se ele deixa, né? Se ele vai dividir agora, porque ele ama damasco, é muito engraçado. Em casa a gente faz caminhada e cão-miada também. Caminhada, É só isso hoje aí. também. É bom que ajuda a gente a fazer uma caminhadinha junto com eles. Uma também. caminhadinha. Uma caminhadinha. Vamos pro intervalo, gente. É rapidinho, a gente já volta por aqui no seu Entre Família. Entre Família de volta nesta sexta-feira, foi o tempo assim, só de pegar uma aguinha, respirar fundo, que o programa de hoje está sensacional. Toda a família deve assistir, como o Abinal falou, quem ainda não formou família, mas pretende formar, também precisa ficar esperto, né, Abinal? Com certeza, já para não cometer os mesmos erros que a gente às vezes comete, muitas outras pessoas cometem, você já vai entrar acertando. E é bem melhor, né, pastor Aleixo, a gente começar aprendendo com o erro dos outros do que os nossos próprios erros na Sempre prática. ouvi e continuo falando isso aí, né? O sucesso do seu casamento começou quando você nasceu ou quando seus pais casaram.
É isso né? aí. É uma construção de muito tempo, né? Deixar para acertar na hora, então você que não casou ainda, presta atenção. Fica a muita atenção. dica. Fica a dica. E para nos ajudar a entender melhor esses temas, para desvendar aqui algumas questões, para a gente já aprender, a gente vai conversar hoje com a Adriana Severini, ela que já deu um tchauzinho ali para o pessoal, atendeu o nosso convite prontamente. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Adriana, você veio de São Paulo. Isso. Ela é psicóloga positiva, trabalha ali no método cognitivo comportamental e também do esquema. E a gente vai saber um pouco mais sobre como as nossas ações como pais ali no nosso relacionamento impactam as nossas crianças, né? Desde cedo até a adolescência. Tem muita relação com isso? Tem, enorme. Porque a criança, ela é uma esponjinha. Então, tudo que ela vê, ela vai absorvendo. Então, ela vai pegando o jeito, ela vai observando como o pai fala com a mãe, como a mãe fala com o pai, qual é a relação deles. E isso, aquilo que eles aprendem, é o normal para eles. Por isso que a gente, às vezes, vê questões de família que, às vezes, a mãe apanhava do pai e o filho também não gostava, defendia a mãe. Só que quando esse filho casa, ele também se torna uma pessoa que vai abusar e vai bater na própria esposa. Porque para ele é aquela sensação de que é normal. Padroniza. É padroniza. Então a gente acha que se era assim na minha casa, porque a criança sempre tira como referência a própria casa. Então, se era assim normal as pessoas gritarem e brigarem, um falarem mal com o outro, ela, isso é normal, eu fui criado desse jeito, então essa é a forma normal. E ela acaba repetindo isso na vida adulta dela, o que é muito ruim. E a expectativa de tratamento também é real, né? Por exemplo, no caso do universo feminino, aquele tipo de tratamento que ela via a mãe recebendo ou ela recebeu, ela espera que o marido dela se comporte desse jeito. Exatamente. Tanto o aspecto de forma negativa, quanto de forma positiva. Então, se você tem um pai que é amoroso, uma mãe que é amorosa, entre eles, então, assim, de estar junto, abraçar, de falar com educação, evitar brigar em público, assim, com as crianças. Porque todo casal tem uma discussãozinha, mas você evitar ter essa discussão na frente das crianças, porque senão eles vão assumindo que aquilo é normal, aquele é o padrão correto, porque para a criança tudo que os meus pais fazem é correto. Então, aquilo que vai, ele se perpetua lá na frente, ou se ele teve um exemplo positivo, perpetua de forma positiva, se não de forma negativa. Agora, existem também alguns sinais bem claros, né, que podem ser percebidos dentro do lar, de que o relacionamento está afetando negativamente essa criança também, né? Quais seriam alguns desses principais sinais, Adriana? A criança, ela assim, ela foi o que eu disse, é uma esponjinha e ela coloca para fora. Então, às vezes, ela pode não falar, os pais percebem que tem alguma coisa, mas sentam para conversar e ela não fala. Mas ela começa a ter dificuldade para dormir, ela vai ficando mais ansiosa, ela tem, se a mãe é uma violência doméstica, ela tende a ficar mais do lado da mãe, tentando protegê-la, começa a ficar uma criança mais insegura. Então, o comportamento da criança muda drasticamente. Então, é importante estar sempre em contato com a escola para saber como que a criança está se comportando na escola. Porque, às vezes, em casa ela não demonstra nada, mas na escola ela acaba ficando mais agressiva. Porque ela está reproduzindo o comportamento que ela vê em casa lá na escola. Então, assim, ela viu, vai lá e faz exatamente igual. Então, ela começa a tratar os amiguinhos do jeito que ela vê que os pais se tratam. Porque para ela, aquilo está normal, não tem nada de errado. Então, ela estranha, só que ela começa a ficar insegura, porque daí vem o medo dos pais se separarem, de ficar sozinho. Uma coisa que não acontecia um tempo atrás, acontece agora muito, das crianças perguntarem, quando vê os pais discutindo, vocês não vão se separar, né? Ai, com quem que eu vou ter que ficar? Mas vocês vão brigar, um vai falar com o outro. E às vezes é uma discussão normal, corriqueira, que tem no dia a dia, e a criança já, assim, para ela, ela exponencializa. Não tem instrumento para ler aquilo, e ela né? deixa aquilo muito grande. Porque ela vê uma discussão pequenininha, ela já começa, não, e às vezes tem amiguinhos que se separaram, os pais se separaram na escola, aí ela fala, meu pai e minha mãe vão se separar. Aí ela começa a ter medo de deixar os pais, então começam as brigas, ela tenta apartar um, apartar o outro, e não é para a criança vivenciar isso. Então, qualquer discussão sempre faz em privado. Você e sua esposa quietinho lá, não deixa a criança participar disso.
É aquela coisa, se tiver que brigar, briga quietinho com as paredes. A hora que sai, até para a própria educação. Porque a hora que sai dali do quarto, vocês precisam falar uma mesma linguagem, até para a criança conseguir entender. Porque se o pai fala uma coisa e a mãe fala outra, a criança vai ficar assim, bom, o que é verdade, o que é melhor, o que é pior. Então, às vezes, o pai deixa fazer alguma coisa e a mãe não deixa. Aí, vocês não entram num acordo, a criança chega e ela fala, bom, o que eu vou fazer? Não, como meu pai deixou, meu pai é mais legal que a minha mãe. Então, eu vou ficar do lado do meu pai, porque o meu pai e eles são super espertos. Porque o meu pai deixa fazer tudo o que eu quero. Então, assim, por isso que tem que ter esse cuidado. Então, eu falo assim, conversa, discute tudo que precisa, ali sozinho os dois, e a hora que fechar, tem que sair de lá, fechar a porta, precisam ser uma unidade, que a criança sinta a segurança, que ela pode contar com os dois. E que ela não precise pensar que ela é responsável por alguma coisa, né? Perfeito, pastor. É isso mesmo. Porque às vezes ela acha que ela fez alguma coisa errada e por isso que os pais estão brigando também. Porque a criança, a cabecinha dela é um mundo. Ela conversa com outras crianças, com outros amigos e ela sempre acaba achando que às vezes a culpa pode ser dela. Ai, de repente meu pai brigou comigo porque eu não fiz a lição de casa. Daí, nessa briga, o pai já emendou uma briga com a mãe. Na cabeça dela, foi o fato de eu não ter feito lição de casa que fez meu pai brigar com a minha mãe. Então, ela começa a se sentir culpada. Isso vai me dando toda a autoconfiança, a autoestima dela, tudo que ela precisa para ela se desenvolver como um adulto saudável. Uma coisa interessante que uma vez já me disseram, e já refleti muito sobre isso, é de que uma criança, uma boa criança, não se torna um mau adolescente repentinamente. O contrário também é real. É. Uma má criança não vira um bom adolescente. Não. E às vezes o adolescente, na verdade, ele represou coisas que não tinha força para expressar quando criança, né? Isso mesmo. Porque quando criança ele era muito pequeno, às vezes a família não ouvia, e a hora que ele vai se sentindo mais, que ele tem força, que ele mais empoderado, digamos assim, porque o adolescente se sente um super-homem, a super-mulher. Então agora eu posso falar tudo. Mas Então, uma decisão que já foi já tomada... tomada lá atrás. Eu venho sentindo isso desde quando eu tinha meus 3, 4 anos, porque a criança com 1 ano de idade, ela já tem percepção do ambiente. Então, ela vai percebendo, só que ela vai reprimindo essa emoção que ela quer colocar. E na adolescência, quando a gente começa a ter força e ter mais união com os amigos, que é como se fosse, é um bando, é assim, eles vão andando todos em grupo. Então, você tem esse apoio, você começa a se colocar. Aí vira aquela, mas era tão bonzinho e ficou tão rebelde, agora fala tudo, é sem educação. Não, é porque antes ele não sentia que ele podia, que ele tinha força para ele enfrentar o pai ou enfrentar a mãe. E agora, na adolescência, represou, sai tudo de uma vez. Aí sai de forma descoordenada, às vezes de uma forma até violenta, falando coisas que não são legais, de alguma violência contra ele mesmo, porque ele não aprendeu a lidar com todas essas situações de infância. Às vezes ele viu os pais brigando muito na infância e ele não gostava, se sentia mal, e a hora que só vai conseguir falar sobre isso na adolescência. Agora, doutora, como é que os pais, né, os cônjuges podem perceber que estão se afastando sem achar que aquilo é normal, porque caiu na rotina o casamento? Já tenho 10, 15 anos de casado, é normal, não tem mais aquele carinho todo no início. Aquela química toda, Aquela química toda. Como é que a gente, como cônjuge, consegue perceber que a gente está se afastando e cuidar com isso? Eu acho que é um cuidado constante. A gente precisa sempre estar se autoanalisando e ter essa liberdade, porque às vezes com o tempo a gente perde a liberdade com o nosso cônjuge. É estranho isso, porque você fala, estou há 15 anos, mas eu perdi a liberdade. Quando a gente namorava, eu tinha mais liberdade de falar o que eu pensava quando era meu namorado do que agora que é meu marido. Então, é o constante cuidado de você se autoanalisar e estar aberto para a opinião do outro, da crítica mesmo. Às vezes chegar e falar, olha, Gabi, a gente está se afastando, a gente não faz mais um programa. Quando a gente está aqui sentado vendo televisão, você está o tempo todo no celular. Então, a gente confunde muito por um momento presente, sentado, mas com a troca mesmo. Então, você tem que estar sempre atento e aberto. O marido, a esposa chegar para o marido também e falar, olha, não está legal, porque você está tudo bem, eu sei que você tem que trabalhar bastante, tem um monte de coisa, mas o tempo que a gente está junto, deixa o celular de lado e vamos passar nós e a nossa família. Então, é muito importante ficar sempre prestando atenção e vendo no que eu mudei, por que eu mudei e
conseguindo ouvir quando o outro fala com a gente. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque às vezes se você já está mais afastada, a hora que chega a sua esposa, o seu marido para conversar com você, você já, não, já é briga, já não sei o quê. Não, calma, peraí, por que você acha que eu estou mais longe de você? O que aconteceu? E não parece que casal, depois de um tempo, tem vergonha de andar de mão dada, tem vergonha de abraçar. E isso é muito importante para as crianças, que eles conseguem sentir o amor dos pais, que ainda existe amor, e isso dá segurança para ele. Que aquele lar não vai se desfazer, ela não vai ficar sozinha, porque o maior medo das crianças são ficarem sozinhas. Então, a hora que ela sente que tem essa interação, ela vê os pais conversando bastante, então aquela coisa pega assim na mão, faz um carinho, abraça. Então, é esse tipo de afeto que é muito importante. Que vai dar segurança para Que ela. vai dar segurança. Às vezes, tá aqui, a mãe ou o pai está doente, o pai, não, peraí, não precisa lá pegar o remédio, deixa que eu pegue e dou para você, traz com um copinho d'água. São pequenas situações que a criança marca muito bem. Daí ela assim, nossa, olha como meu pai trata minha mãe, olha como minha mãe trata meu pai, que legal. Aí eu quero um casamento desse para mim. E gera até essa vontade de querer ter uma família também, o contrário de que quando a criança às vezes vê muita briga, muito conflito dentro do lar, ela vai dizer, eu não quero nem constituir uma família, para quê? Para viver brigando e tal, prefiro nem casar. Pode acontecer isso também, né? Pode, com certeza, porque assim, ela tem uma imagem muito negativa do que é o casamento. Então, assim, não quero casar porque eu vi que casamento é briga, é confusão, fico nervoso. A minha mãe, olha como eles vivem, depois afeta a gente. Eu, meus irmãos, nós fomos afetados por isso. No casamento é horrível, não quero casar. Então, a hora que você tem um exemplo legal dentro de casa, você olha e fala, nossa, olha que lindo. Eu tinha o exemplo, meus pais já faleceram, mas, assim, de certeza absoluta que, assim, até meu pai falecer primeiro, os dois eram extremamente apaixonados, os dois se amavam muito. Então, você cria uma realidade, uma perspectiva de futuro boa, de você querer um casamento igual. Até o seu critério de escolha do seu marido, da sua esposa, começa a ser mais alto, porque você começa a ver o que tem de afinidade, de valores que são muito importantes, que precisam ser os mesmos valores. Então, porque você fala, quero reproduzir ou melhorar o casamento que a minha mãe e meu pai tinham. Mas se eu tenho um casamento ruim, algumas pessoas preferem, não quero nem arriscar. A ideia é sempre olhar e trazer a melhora, né, para dentro do nosso relacionamento. Agora a gente tem uma matéria aqui também, vamos trazer uma reportagem, justamente disso, de uma adolescente que viveu alguns traumas dentro do lar e ela vai contar para a gente a experiência que ela viveu. Vamos acompanhar. Faz uns 5 anos, a minha avó, por parte de pai, tinha vindo morar com a gente, né? Porque ela estava doente e tudo mais. Infelizmente, ela acabou morrendo, inclusive em casa. Mas assim, aquela coisa, a gente ficou cuidando dela bastante tempo e tudo mais. Foi um período bem difícil, mas passamos por isso, graças a Deus. E recentemente, agora quem veio morar com a gente foi minha outra avó, que é a mãe da minha mãe, né? Porque ela ficou viúva. Aí ela tava muito sozinha, daí minha mãe achou que não queria deixar ela lá, ficou preocupada do que poderia acontecer. E a família? Como a gente já tinha recebido minha outra avó, teoricamente não ia ser um problema. Só que o meu pai não ficou muito feliz assim com essa situação. Ele foi criando muito problema lá em casa. Muita briga, picuinha, assim, sabe, desconforto. Por causa da privacidade, né? Porque uma coisa é você receber a sua mãe, outra coisa é você receber a sogra. Só que o meu pai foi meio injusto nesse aspecto, porque ele ficou lá com a mãe dele e tava tudo bem, minha mãe aceitou, tratou ela super bem. E quando veio a minha avó, que era a sogra dele, ele podia ter sido melhor, eu acho, sabe? Assim como a minha mãe foi com a sogra dela, no caso a outra avó. E daí o que aconteceu foi que a minha mãe vinha de um lado pra mim reclamando dele, que ele não tava sendo atencioso, que ele tava só achando ruim, que ele podia ser melhor, né? E ele do outro lado vinha falando que não tinha mais privacidade e que era uma situação muito desconfortável. Só que assim, a minha mãe e eu, a gente sempre conversa. A gente sempre foi mais próximo, a gente conversa bastante. Então, era uma situação triste, né, ter que ficar ouvindo ela falar aquelas coisas, mas já estava mais acostumada. Só que quando meu pai veio falar comigo, aí eu percebi que o negócio estava realmente complicado, porque ele não é uma pessoa assim de ficar sempre se abrindo e tudo mais, ficar
contando. Nenhum dos dois faz terapia e, resumindo bem, eles me fizeram de terapeuta. Mas eu não sou psicóloga, eu sou uma filha, né? Que tá ali vivendo aquele desconforto junto. Então, assim, foi muito difícil isso. Pra mim, o mais difícil foi quando eles chegaram a falar, tanto ela quanto ele, no particular pra mim, que estavam pensando em se separar. Então você pensa, eu tô lá já dentro de casa, numa situação desconfortável, né? Que tem uma terceira pessoa que, enfim, chegou, tá se adaptando ainda. Aí meus pais vêm e começam a falar de se separar, então é muita mudança ao mesmo tempo, muito estresse e tudo mais. E eu não tenho estrutura para ficar lidando com isso. Acho que não é minha responsabilidade também, mas querendo ou não, será que não é também ouvir? Será que eu tenho que ouvir? Eu tenho que ajudar? No momento é só ouvir mesmo, porque o que eu ia fazer? Eu não vou falar para eles se separarem, né? São os meus pais. Mas ao mesmo tempo também não sabia nenhuma dica de como é que eu poderia falar para eles se resolverem naquela situação. Então é bem complicado, bem difícil. Adriana, quanta carga que essa filha aguentou, suportando ali, os pais até mesmo fazendo ela de psicóloga, né? Não procuraram acompanhamento, tratamento, e ela ficava ouvindo, absorvendo, até mesmo esse ponto que ela trouxe por último ali, da mãe chegar e falar para ela que está pensando em separar, coraçãozinho, como é que fica, né? Nossa, a criança começa a ficar super perdida e apertada, porque ela ama os dois, não quer que se separe. Daí a mãe vai desabafar com a filha, o pai vai desabafar com a filha. Não, não é. O filho, nesse momento, mesmo que vai se encaminhar para uma separação, os filhos são os últimos a saberem. Você já tentou de tudo, terapia de casal, você já fez aconselhamento, você realmente viu, olha, não vai dar mesmo, a gente vai se separar, aí sim você comunica para os seus filhos, de preferência os dois juntos. Porque assim, a criança quer ter a segurança que vai continuar tendo pai e mãe, mesmo que os dois morem em casas separadas. Então, assim, olha, a gente deixa de ser marido e mulher, mas a gente continua sendo pai e mãe. Então, a última coisa é você envolver os seus filhos, independente da idade deles. Se você fala de um filho de 18, 16, você fala, mas já tem maturidade para entender. Não, não tem, porque está falando da família dele, do pai dele. Eu já vi adultos com 30, 35 anos que chegam super acabados porque, meus pais, depois de tanto tempo de casado, eles vão se separar. E os pais acabam fazendo a mesma coisa, porque como acham que são filhos adultos, eles vão... Fala um pouquinho, a mãe vem, o pai depois fala um pouco, só que esquecem que eles continuam sendo filhos. E protagonizam, né? Eu tive a experiência muitas vezes como capelão e professor, em que o filho já tinha tomado uma posição e ele tinha optado pela separação dos pais. E ele começa, mesmo que inconscientemente, a trabalhar por isso, a agir dessa forma. E ele começa a cobrar mesmo, que os pais, principalmente, já que começou, ele começa a ver muita briga, daí a mãe vem e fala, o pai fala, a melhor coisa é vocês se separarem, é essa decisão. E não cabe ao filho decidir se é melhor ou não, é o casal que precisa decidir. E depois você conversar com seus filhos de forma adequada, adequando a linguagem para a idade deles. E como você falou, por mais maduro que ele possa parecer ser, ele nunca é maduro o suficiente para aceitar uma situação dessa, né? Não, porque a gente está falando da nossa mãe e do nosso pai. Então pode ser uma base, pessoa com 40, 50 anos de idade, porque agora tem muito idoso se separando. Às vezes com 70 anos de idade, o casamento às vezes foi ruim a vida toda, e a pessoa fala, eu tenho tão pouco tempo de vida agora, que eu quero aproveitar esse pouquinho de tempo de vida feliz, porque eu não estava feliz. Aí você vê pessoas de 50 anos ficando chocadas, mas como assim você vai separar do meu pai? Mas não pode, como que vai acontecer isso? Então você vê, é uma pessoa que deveria ser super madura, mas quando trata de pai e mãe, é um assunto muito delicado. A gente nunca amadurece com relação a pai e mãe. A gente sempre é o filho, para o resto da vida a gente sempre vai ser o filho, e eles, mesmo os velhinhos, às vezes doentes, eles ainda têm uma forma que a gente se sente seguro. Então, fisicamente pode não estar protegendo, mas eles são vistos como protetor, a pessoa que cuida da gente, que está ali pela gente. A hora que você inverte esse papel, porque na verdade é isso, você inverte o papel, você dá o poder de decisão, porque às vezes você tem medo para o filho. E aí está completamente errado, porque você inverteu o papel. Então, o papel, assim, a gente sempre decide e depois conversa com os filhos. E nunca, pessoal, por favor, nunca fale mal da sua esposa ou do seu marido,
para o seu filho. Por mais bravo, brava que você esteja, com raiva, liga para uma amiga, para um amigo, Desabafa vai com tomar outra um banho, vai pessoa, né? fazer alguma coisa, mas se controla, porque assim, são papéis na vida da pessoa que são diferentes. Um é assim, é você como meu marido e o outro é você como pai. Então ele é um excelente pai, eu sou uma excelente mãe. Só que de repente a nossa relação com o marido não é legal, a nossa relação não está boa, mas o papel de pai e mãe a gente está muito- cumprindo muito bem. Então assim, nunca, nunca envolva as crianças ou mesmo adultos nas brigas entre o seu marido e você. Você que está em casa, que está anotando tudo, entendendo a gravidade, a intenção disso aí, a seriedade disso, anota aí. E que a gente vai voltar daqui a pouco para desenvolver ainda mais esse assunto. Então, intervalo, corre beber uma água, que a gente já volta. O papo tá bom demais hoje, nessa sexta-feira à tarde, falando sobre família e como as nossas atitudes como cônjuges ali, os pais, afetam os nossos filhos, né? Como que isso vai perpetuar ali na escolha da família para eles, no desenvolvimento deles. Então, continue com a gente que o programa ainda tem muito pano para manga aqui. Mas antes da gente continuar esse papo, a gente tem, claro, o hashtag. Solta a vinheta. Bora lá então, olha só, aqui no Entre Família a gente já perguntou pra você qual seria a profissão do sonho, o que você gostaria de fazer. Eu não sei exatamente qual que foi a sua resposta, tem gente que participou, contou, mas é o seguinte, já se pensou, já se imaginou trabalhando numa creche com pets? Uns animaizinhos, gostosinho, legal, brincar. Seguinte, tem gente que meio que realizou esse sonho, tá acontecendo, tem uma creche que agora tem um ônibus, tá super famoso nas redes sociais, pra lá e pra cá. Eu sei que o responsável também tá participando de vários programas e hoje vai estar com a gente pra gente poder conhecer um pouquinho e até mesmo como começou essa ideia. Deixa eu chamar ele pra cá pra poder conversar com a gente. André, muito boa tarde pra você, obrigado por aceitar estar com a gente aqui no Entre Família. E eu fiquei pensando uma coisa, se dizem que o cão é o melhor amigo do homem, eu acho que você está cercado de bons amigos, viu? Boa tarde para você. Ô, Lucas, boa tarde. Que prazer imenso estar falando com vocês, né? Estar falando com o Entre Família. Aqui do sul de Santa Catarina, aí para São Paulo, é um prazer imenso. Olha só, eu quero convidar você para estar juntinho com a gente aqui, o pessoal de casa também, assistir o vídeo, o primeiro vídeo, que viralizou nas redes sociais, para você também poder conhecer, vocês aqui também, meus amigos, já ficarem ligados do que a gente está falando. Pode rodar o primeiro VT. Olha, isso aqui ele mostrando o ônibus que ficou famoso. Ele só, cada cachorrinho, cada lugarzinho ali foi preparado para receber um pet. Tá com cinto de segurança, o ônibus foi adaptado, o André vai explicar pra gente melhor como é que funciona tudo isso. Ou seja, cada cãozinho aí tem a sua casa, o ônibus vai até o lugar, o cachorrinho sobe e recebe no devido lugar. Mas eu quero perguntar para ele como é que surgiu essa ideia, como é que foi essa ideia. Pelo que eu percebi, e já rolando nas redes sociais ali, principalmente até da creche, os donos deixam o cachorrinho ali, tem cachorrinho que tem a mochilinha, até sobe e já vai direto. Como que surgiu essa ideia do Scão Lar? Ah, Lucas, então, nós estamos nesse ramo desde 2010, né? Eu era da área química, trabalhava no setor industrial, e um dia eu disse, pô, eu tenho que achar um sentido para a minha vida. E aí a minha mãe me disse, ó, a única coisa que vai te satisfazer desde que eu te conheço, né, desde que tu saiu da minha barriga, é cachorro. Se tu quer ser realizado, vai trabalhar com cachorro. E aí, desde que a gente começou, nós tínhamos esse sonho. Eu sempre comentei isso com a minha esposa. Ah, pô, já imaginou se a gente tivesse um ônibus para a gente levar eles para a escola, como as crianças também vão e tal. Mas a gente fala aí de 14 anos atrás, né? E fazem 2 meses que a gente conseguiu realizar esse sonho. Nesse período, a gente usou van, usou carro para fazer esses transportes, sabe? E agora a gente conseguiu realizar o sonho. E não é um, são 2. A gente conseguiu adquirir 2. Pode até colocar, tem um outro vídeo mostrando ele saindo do ônibus, chegando na creche. Pode até colocar, né, pra gente poder acompanhar juntinho com você. Tá aí, ó. Ele chegando no lugar, cada pet descendo e recepcionando cada um deles. E eu fiquei só vendo as imagens. Eles ficam super tranquilos ali, porque tem toda a questão da segurança também. Você precisou adaptar, não só pegou o ônibus, comprou ali, e eles estão ali dentro. Porque eu vi que tem um cinto de segurança. Explica pra gente como é que funciona. Isso, então. Antes da compra, né, a gente foi avaliar tudo isso, legislação, como é que funcionava, como que pode ser feito o transporte e tudo mais. E nós fizemos melhorias, nós melhoramos o que a legislação pede.
né? Porque preferimos pecar pelo excesso de zelo do que pela falta. A gente fez algumas extensões nos bancos. Os nossos telespectadores aqui andam de ônibus vão saber. O ônibus ele tem um vão, né, entre as pernas para que a gente possa sentar ali. A gente precisou fazer um prolongamento em alguns assentos para que cães maiores não tivessem o perigo de cair com a perna naquele vão ali, né? E o cinto de segurança ele não é preso somente num ponto, porque geralmente os cintos de segurança da parte traseira dos ônibus eles são só abdominais, né? Eles são o famoso cinto de um ponto só. Não é como aquele do motorista de carro que passa na transversal e tal. E aí a gente adaptou e passou a fazer com que eles ficassem atrelados ao cinto em 2 pontos, para que não haja movimento nem lateral e nem frontal. Então eles ficam bem confortavelmente, mas eles ficam bem seguros, né? Eles não se mexem nem para o lado e nem para frente. Olha só, essa creche que está contando, por onde o ônibus passa também, é de Içará, no sul de Santa Catarina. E por lá, certeza que está super famoso o ônibus para lá e para cá. E como é que foi a relação com os donos dos pets? Porque imagina, cada um tem o seu pet, que é todo cuidado com ele, ama realmente e percebe todo o cuidado que você tem também no transporte ali e também na creche. Claro. Então, nós somos agraciados, né? Nossa carta de cliente é uma carta de cliente fantástica. Assim, temos clientes que nos acompanham desde esse início, desde 2010. Desde lá quando começou muito pequenininho e justinho, a gente num local bem pequenininho, bem modesto e tal, e continuam com a gente nessa expansão. Nós temos cerca de 350 alunos matriculados na creche, né? Então, assim, nós somos, de números, eu não conheço nenhuma, tá? Em números de alunos matriculados, eu acredito que nós somos a maior do país e nós cuidamos de cerca de 1.500 cães por mês, juntos com o hotel. A gente também trabalha com adestramento, o hotel e a creche. Então, no total, nós cuidamos de cerca de 1.500 cães. Enquanto a gente vai conversando aqui, a gente tem umas fotos para você de casa saber quem são esses alunos, quem são esses cachorrinhos, esses pets que estão aí na creche. Aí você consegue conhecer um pouquinho do espaço. A gente tem algumas fotos. Convivem, são diversas raças aí. O ambiente preparado para realmente recebê-los, né? São lindos, né? Meu pai amado. E agora diz uma coisa, a gente fica pensando nessa, poxa, se dão bem lá, são vários cachorros, como é que funciona? Você que está todos os dias por ali. Claro, então nós temos uma equipe bem qualificada, né? Para que a gente sempre esteja por perto, evite acidentes e tal. E nós pedimos algumas regras, né? Para o pessoal ter ideia, assim, ó. Todos os cães que frequentam o nosso espaço, seja para a creche ou seja para o hotel, precisam ser castrados. A castração, além da questão social envolvida, ela também ajuda muito nesse convívio social. Ela ajuda demais. Cara, achei sensacional a ideia. O Scão Lar, no caso, o ônibus, chamou muita atenção, por isso está viralizando, todo mundo comentando sobre isso. Parabéns. E claro, a gente sempre aqui traz temas diferentes aqui no Entre Família. Quem sabe numa a gente traz aqui, você aqui com a gente, explicando um pouco melhor. Quem sabe o ônibus, enfim. A gente grava algo a mais sobre isso. Obrigado por você participar com a gente. Foi legal saber um pouquinho dessa realidade, conhecer um pouquinho dos pets. Sempre é sucesso quando traz pet aqui no programa. Uma boa tarde para você. Boa tarde para todos e muito obrigado. Sempre à disposição. Tá certo. Você viu que o pessoal gosta bastante de pets, gosta de conversar. Quando tem aqui no Entre Família, é sucesso, na certa, sempre é isso. Então a gente traz hoje para cá para ser algo um pouquinho mais leve. Mas mudando um pouquinho de assunto, pessoal, você sabe que a alimentação, ela faz toda a diferença, principalmente nos dias mais quentes aí. Agora, se você deseja manter-se hidratado, cheio de energia, claro que você pode conferir um pouco mais das dicas da Josemara no Tá em Tempo. Nos períodos quentes, a alimentação deve priorizar a hidratação, sendo essencial consumir bastante água e frutas suculentas. Dê preferência a refeições leves e frescas, como saladas e alimentos ricos em água, evitando pratos pesados e gordurosos. Frutas, vegetais e grãos integrais são ótimas escolhas para manter a energia e facilitar a digestão. Alimentos antioxidantes como frutas vermelhas e vegetais de folhas verdes ajudam a manter a saúde da pele. Lembre-se de seguir as práticas de segurança alimentar, mantendo os alimentos refrigerados adequadamente. Assim, é possível desfrutar do calor com uma alimentação equilibrada e nutritiva.
Boa, Josi, valeu pelas suas dicas. Olhando aqui pelo relógio, já tá na horário do meu lanche. Quem me conhece sabe que tem um horário certinho para isso. Então é o seguinte, eu vou me despedindo de vocês, porque já tá no horário aqui, meu lanche tá ali me aguardando, aqui mesmo no estúdio, viu? Obrigado por estar juntinho com vocês também, meus amigos, um bom restante de programa. Tá demais, tô aqui acompanhando também junto. Vou comer meu lanche, mas acompanhando o restinho do programa, tá bom? Isso aí, Luquinhas, vai se preparando. A gente hein? chama Vai se isso preparando. na antiguidade tardia de motivo de força maior. Exatamente. Ó, que Darlene não ouça ser fã do lanchinho hoje, hein? Que Mas ela vai ouvir. Ela vai. vai. Eu vou guardar Vai com ouvir. muito Não, carinho mas não, no lanche, é uma coração refeição dela. que ele vai fazer, né? Hã? Ela falou que a refeição pode, o lanche nos intervalos não. É que no caso é a refeição já. Vamos trazer isso aqui, esse Na assunto. malha, segunda-feira gente. separaremos um momento para isso. Vai ser um Quem sabe é prazer, um viu? pré-treino, alguma coisa assim, né, Boa, Lucas? verdade. Até mais, Exatamente, vai lá, Luquinhas. tchau, até mais. Valeu, Luquinhas. Até mais, hein? Bom, e a gente vai seguindo por aqui nesse nosso assunto, nesse nosso bate-papo, falando um pouco sobre essa questão aqui dos relacionamentos, né, entre o casal, que pode sim afetar até mesmo o relacionamento futuro dos filhos com a família deles, mas no presente também pode trazer, né, dependendo ali do conflito entre os pais, pode trazer grandes prejuízos também. A gente já conversou sobre isso. O contrário também, lógico, os pais que se dão super bem, né, aquele relacionamento amigável, amoroso, reflete também na vida do filho e vida futura. Isso é muito bom. doutora? Não, reflete bastante, porque até no desenvolvimento dele, durante esse período, ele vai se sentindo uma criança mais segura. Foi o que eu falei assim, tem mais autoconfiança, autoestima. Então, ele sabe que ele tem um porto seguro em casa, porque ele vê a harmonia, aquilo que está acontecendo na casa dele, e ele não vai precisar ir buscar alguma coisa fora, porque se os meus pais estão sempre brigando, eles não têm tempo para mim. Então, a criança pensa, eu não quero, ou adolescente, eu não vou levar problema para eles, que eles já têm demais. Então, eles acabam procurando conselho na rua, em algum lugar, e às vezes não são conselhos bons. Por isso que é legal ter essa harmonia, para que ele se sinta tranquilo. Eu estou com um problema, eu estou com uma dúvida, eu tenho essa liberdade de falar com os meus pais, porque eles têm uma relação boa. Então, se os pais estão muito fechados neles mesmos, eles acabam esquecendo os filhos. Então, acho que quando a gente tem filho, a gente precisa se colocar em segundo lugar. Põe os filhos em primeiro para você poder criar uma base sólida, boa, para que ele seja um adulto saudável, que tenha uma vida legal. E uma delimitação também é importante, né? Por exemplo, lá em casa a gente está conversando e às vezes eu chego em casa e depois de ter trabalhado e ficado separados, e as minhas filhas vão se apropriar de tudo, né? E uma das coisas é assim, eu vou agora conversar com a sua mãe. Mas não, esse é o momento que eu quero ter com sua mãe. Aí, às vezes, as minhas filhas vão falar alguma coisa para a minha esposa, e a minha esposa olha para ela e fala assim, isso aqui é coisa de quem tem marido. Daí elas falam assim, quando você tiver o seu marido, você vai poder fazer isso, você vai ver que é bom. Para que ela, vai deitar na minha cama. Hoje, já na idade dela, a gente fala assim, não, mas essa cama aqui é coisa de casado. Mas eu quero deitar com o papai. Não, esse caso aí, você vai ter que ter um marido para deitar aí. Seu pai vai brincar com você lá no sofá. E a gente delimita, e ela começa a expectar que quando ela tiver um marido, esse tipo de atividade vai ter. Mas espera que um dia você vai ter um marido para fazer isso. Exatamente. E aí, porque quando a gente chega em casa, por exemplo, e não separa as coisas, né? E eu chego, é só ela, talvez ela entre num casamento achando que ela também é o centro de absolutamente qualquer relacionamento. Nossa, pastor, exatamente, porque às vezes tudo que é exagerado é ruim. Então, às vezes a atenção e demasia que você está dando ali para o seu filho pode estar sendo exagerada. Então, você precisa tomar cuidado com isso, porque a gente hoje, todo mundo praticamente trabalha muito, trabalha o dia todo fora, então você fala, cheguei em casa, e aí você esquece do seu marido, da sua mulher e tal, e vai lá, só brinca com a criança, e isso vai criando exatamente essa visão de que todo mundo está sempre à minha disposição, porque na minha casa, meu pai e minha mãe faziam tudo para mim, a hora que eu queria, do jeito que eu queria, e eu acho que o mundo tem que ser assim. E quando ela cresce, o mundo é muito longe disso. E aí ela vai ficando frustrada e triste, porque assim, o que aconteceu que agora me esqueceram? Mas então, daí esse limite sempre é bom. Eu vou fazer assim mais uma vez o programa, ó, porque esse programa tá para mim, né? O pastor falou ali que põe o limite para a filha não ir na cama. Eu já sou o contrário, eu deixo ela deitar comigo. E meu marido fala, mas aí não é o lugar dela. Eu falei, mas ela vai só pegar no sono, depois eu passo ela para a cama dela. E ele, mas aí não é o lugar dela. Então, assim, ó, eu tô aprendendo, viu, nesse programa. Viu, Seu gente? marido tá gente, certo, tá desculpa, certo. Gabi, mas seu marido tá certo. Porque Agora- ela já tem a caminha dela, o lugar dela. Então, se Sim. quer fazer ela dormir,
vai lá, deita com ela, senta do lado, conta uma historinha você, seu marido, mas a sua cama do seu marido é sua e do seu marido. Verdade. Ela tem a caminha dela. E o eu quero é uma coisa importante, né? Por exemplo, as crianças tendem a olhar para a gente e eu não sou uma pessoa. Eu sou um provedor de segurança, eu sou um provedor de alimento, eu sou o cara que faz a água sair quente do chuveiro. Eu não tenho vontades. Daí ela fala assim, vamos fazer um negócio comigo? Agora, eu quero conversar com a sua mãe. Eu quero ter uma conversa com a sua mãe. Mas é comigo. Mas essa conversa que eu vou ter com sua mãe é coisa que casado tem. Espera chegar a sua vez, né, pastor? Espera e vai ser gostoso quando chegar a sua vez. Com certeza. Gente, agora deixa eu falar para você, pai, você, mãe, para você, adolescente que acompanha nosso programa, ou se os filhos não estão acompanhando agora, mas faz o seguinte, ó, já anota já esse tema que eu vou trazer aqui para você, Os Mistérios de Olã. Você já assistiu Os Mistérios de Olã? Ah, é na TV, né? Deixa eu ir para o outro lugarzinho aqui, ó. Tá passando aqui na TV um trechinho dos Mistérios de Olã, que é uma série da Novo Tempo, né? Do NT Play, onde acontecem muitos mistérios. Ele já começa, a primeira temporada, a gente está com a segunda agora, mas na primeira temporada, rapidinho, só para você entender mais ou menos do que se trata, os Mistérios de Olã, são jovens, adolescentes, né? São alguns adolescentes aí, que eles vão de férias na casa dos avós, né, que fica num sítio, e aí eles começam a descobrir, tem um quarto onde não era para eles entrarem, né, um lugar na casa ali, que é aquele lugar meio macabro e tal, e aí o que acontece? Eles são curiosos, eles vão lá e começam a ficar curiosos com algumas coisas que eles descobrem ali, e aí o que quer dizer essas cartas aqui? Eles veem algumas cartas, algumas pistas de algumas coisas. E aí tem o avô ele já chegou, esse quarto não é para vocês entrarem e tal. Aí gera mais curiosidade nos adolescentes, né? Adolescente gosta de um mistério, e aí o que acontece? Eles vão lá descobrindo algumas coisas até que... Não vou contar. Não vou contar muita coisa, não. Vou deixar vocês acompanharem. Se já viu a primeira temporada, você sabe do que eu estou falando. Se não viu a primeira temporada, não vou falar muita coisa para você ir lá assistir essa primeira temporada correndo, viu? Faz uma maratona aí no final de semana, porque vale muito a pena. É um tema para toda a família, é um tema que aborda princípios familiares, princípios cristãos e desperta muito nos adolescentes até mesmo o senso de ser úteis na causa de Deus. Tá? Então, é uma série fantástica, Os Mistérios de Olã. Inclusive, tem no YouTube o trailer para você assistir. Dá uma olhadinha lá. Pode ser no YouTube ou pode ser também no NT Play, que é a nossa plataforma, onde tem vários filmes, vídeos, programas aqui da Novo Tempo. Mas vamos soltar um trechinho? Dá para soltar, né, produção? Um trecho do trailer? Vamos soltar para você acompanhar. Bem-vindos a Olã. Eu ainda não entendi, vô. O que é isso aqui? As mensagens da vó Hilda são incríveis. Ela conseguia traduzir as histórias bíblicas de um jeito que só quem prestasse muita atenção conseguia decifrar o que tinha por trás dele. Esse grupo organizado vem causando problemas. Eles usam códigos e analogias para criticarem e assim instigar uma revolução contra as autoridades. Eles foram presos por não negarem a sua fé. A mesma fé que nós temos. O cerco está se fechando. A gente tem que agir agora. A gente acaba de se tornar o alvo número 1 dos defensores da paz. Só tem uma explicação. Tem um traidor entre nós. Eles podem perseguir a gente, mas nós não vamos parar de pregar até que Cristo volte. Mas e o custo dessa operação? Isso pode colocar mais gente em perigo. Comandante, são eles. Finalmente os achamos. Onde você vai? Aqueles que entendem os avisos, vocês não serão deixados em trevas. Esta é a última chamada. Olá. Ó, deixa eu te falar que é de arrepiar, viu? Só mais um spoilerzinho aqui. O que eles achavam que era férias, onde eles estavam, não era férias, viu? Eles iriam enfrentar uma grande perseguição.
Você vai entender um pouquinho melhor assistindo Os Mistérios de Olã. Está aparecendo já, né, aqui na tela para você correr para a plataforma NT Play. Baixe o aplicativo para você assistir a qualquer hora, em qualquer lugar, ou mesmo no YouTube, você coloca lá no NT Play, você já vai encontrar Os Mistérios de Olã, tá bom? A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta a gente vai continuar falando sobre esse tema aqui, os casais, né, pai e mãe, que às vezes trazendo alguns conflitos dentro do lar, afetam os filhos. Mas vamos falar um pouquinho sobre como reconectar o casal para que eles possam trazer também esses grandes benefícios para os filhos e para a família como um todo. É rapidinho, a gente volta já. Entre Família de Volta, você já viu aí o Abinal falando dos Mistérios de Olã, não perca mais tempo, viu, gente? Põe para assistir, porque é bom demais, família toda vai gostar, tenho certeza. E a nova temporada está chegando em novembro, então já aproveita, corre assistir a primeira. E agora a gente vai voltar aqui no nosso bate-papo com a Adriana, que está nos ajudando a entender um pouco sobre como as nossas atitudes como pais, como cônjuges, afetam os nossos filhos. E a gente tem agora um momento um pouco mais dinâmico aqui do programa para a gente aprender a se reconectar com o nosso cônjuge. Então, quem sabe ali está meio distante um do outro, o que a gente pode fazer para se aproximar, para que essa aproximação seja muito benéfica, não só para o casal, mas também para os nossos filhos. Vamos acompanhar aqui algumas delas, né, pastor? Vamos lá. Como se reconectar, então, com o cônjuge? Vamos ver essas dicas preciosas. A primeira delas. Ria com seu par. Não, isso é perfeito, porque assim, a gente precisa trazer coisas alegres, motivos alegres. Então, um filme alegre, um passeio diferente que você vai fazer, conversas. Acho que às vezes a gente se foca falando muito de coisas negativas. Não, vamos contar as coisas boas que aconteceram com a gente no Rio, no dia, dar risada da gente mesmo. Porque às Jogo vezes a de gente... tabuleiro ajuda bastante também. Tem aquelas de mímica que faz tudo ser muito legal, engraçado, né? Gera uma competitividade, mas é legal também até desenvolver isso em família. Não, assim, se pegar jogo de tabuleiro, você vai conversando e vai trocando e vai entretendo e vai, de verdade, a família está toda lá 100% presente. Legal de pensar nisso também é que tipo de ambiente se cria quando você chega, né? É legal, pessoas bem-humoradas e que se... Você chega e o ambiente fica legal. E quantas famílias, né, quantos filhos, eles ficam naquela tristeza ou naquela expectativa, na ansiedade do clima que vai gerar quando alguém apareceu. Se a pessoa já é mais brava ou ela é mais depressiva, mal-humorada, a própria criança já sente. Então, ela fica meio assim, nossa, como que será que vem agora? O que vai acontecer? Então, procura. Às vezes, a gente está muito cansado, mas procura chegar, dar um sorriso, beijar, abraçar, falar, senti sua falta, e fazer de um ambiente muito agradável, para a criança não ter aquela apreensão da hora que a mãe e o pai vão chegar em casa. Não, ele vai ficar esperando feliz para chegar, porque vem com uma coisa boa, não precisa dar. Às vezes eu vejo os pais que traz uma surpresinha. De vez em quando, tudo bem, mas a surpresinha tem que ser você. Que é você com o seu bom humor. E aí, filho, como que foi na escola? Como que você está? O meu trabalho pode ter sido super difícil, mas você fala, nossa, o meu trabalho foi super bom, foi gostoso hoje, a mamãe riu, trabalhou, e contar um pouco do que faz, o pai também. Porque daí a criança começa, mesmo adolescente, a fazer parte de novo dessa família e entender o que vocês fazem trabalhando. Então, assim, é muito importante isso. A surpresinha tem que ser você. Travou aqui. Não prestei atenção em mais nada. Gostei dessa também, viu? Você. Gostei. Muito bom. Próxima lá, então, vamos acompanhar. Elogie seu par. Muito importante também, né? O elogio, a troca de carinho mesmo, né? Na frente das crianças, né? Porque... independente qual seja o tipo que a pessoa ela recebe ali, a linguagem de amor, né? Independente qual seja a linguagem de amor, tem que ter, né? Tem. Esses elogios, falar. Tem, e assim, tem que tomar cuidado com o tempo do casamento, as pessoas acabam esquecendo de elogiar. Então, já está acostumada, não vê que a mulher cortou o cabelo, o marido fez a barba, que está diferente. Você esquece de elogiar isso, tanto a aparência física ou uma atitude. Nossa, que legal! Hoje você fez o jantar diferente, o jantar estava delicioso. Não é uma coisa que precisa ser sempre, mas tem que ter uma rotina para a criança estar acostumada a receber o elogio e saber que isso é normal, porque a gente vê muito adulto que
que não sabe elogiar e não sabe receber elogio, fica muito sem graça. Fica assim, porque eles não foram acostumados com isso. Então, sempre elogiar alguma coisa. Sabe, na semana elogia aquilo que está fazendo, a atividade, mas criar esse hábito de falar coisas boas, de elogiar aquilo que é feito. Assim, o elogio, a gente sempre fala, é sempre em público. Então, quando tiverem os filhos, falam, nossa, sua mãe hoje está... Não, hoje a sua mãe está linda, hoje ela caprichou, está mais bonita do que sempre. Olha, o seu pai também, como que tá? Ele me ajudou a fazer aqui o jantar, olha que comida gostosinha que ele fez. Então, ter sempre alguma coisa boa para falar sobre o pai e sobre a mãe. E fazer da família um ambiente de valoração. É o lugar onde as pessoas têm valor, que elas são reconhecidas, né? Isso é muito importante. Para não buscar fora, né? Não, porque você não vai buscar fora, porque às vezes eu falo, olha, nossa, meu pai nunca elogiou minha mãe nunca elogiou meu pai, eles estão sempre com cara amarrada, ele automaticamente não vão me elogiar também. E aí, de novo, eu estou empurrando o meu filho para a rua. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, porque acho que tem muita coisa ruim acontecendo, sempre teve, mas agora eu acho que aumentou um pouquinho. E assim, quanto mais próximo a gente tiver os filhos, melhor você vai dando segurança, melhor vai educando e você vai, quando ele estiver adulto lá, já mesmo na adolescência, você vai ter um adolescente mais seguro, que não tem o risco de cair, vai experimentar droga, vai beber, vai se desviar, porque ele está aqui, ele já tem uma estrutura boa de formação de base, desde pequenininho. Então, na adolescência, é normal o adolescente ficar rebelde, ficar mais chatinho, mais difícil, questiona tudo. Mas a base dele aqui foi forte. Então, ele vai, questiona, tal, mas onde ele sente segurança é em casa. Então, ele volta para casa. Então, fazer tudo que traga para dentro de casa e não jogar para fora. Até trazer amigos. Às vezes você fala, ai, mas vai dar trabalho, vai sujar. Então, vamos fazer uma pizza aqui. Então, senta junto com os amigos para conhecer quem é. Traz para dentro de casa. Criar muitas memórias afetivas, exatamente. Né? Isso é muito Faz bom. muita diferença. E até mesmo, lá em casa, a gente costuma ter algumas... hoje vai ser a noite de jogos, hoje vai ser a noite disso, de filme, uma coisa, outra. E é muito legal, a gente se diverte muito, né, dentro disso que a gente propõe. E é interessante, né, separar um dia da semana para algo específico, para ficar sempre na memória também. Quando eu morava com os meus pais... Todo dia tal, a gente fazia isso, aquilo, pedir um lanche diferente, uma pizza, todo mundo junto ali, nos jogos. E você falou uma coisa muito importante, refeição em família. Nem que seja um jantar, eu acho que assim, tenta, ou pelo menos o café da manhã no final de semana. É muito importante, porque eu vejo assim, não, a gente janta em família, cada um sentadinho assim no sofá com um prato na mão e vendo televisão. Não, isso não é jantar em família. Jantar em família é televisão desligada, celular desligado. Minha mãe fazia todo isso, todo mundo sentadinho na mesa. Vai comer e conversar. Exatamente, todo mundo sentadinho na mesa e um vai perguntando para o outro, e aí, como que foi seu dia na escola? Porque você, mesmo entre os irmãos, você vai criando essa interação e essa afetividade de perguntar como seu irmão está, como que passou. Porque às vezes tem uma diferença de idade grande, o que é maior não quer saber do pequenininho, o pequeno fica atrás do maior, ele me irrita. Mas a hora que você vai tendo essa interação, é a melhor coisa que tem. E assim, então, olha, pessoal, é sentar sem nada e conversar olhando no olho. Não vale a pena. Não, mas a gente senta na mesa, cada um com o seu celularzinho ali. Aí não vale. E lembrando que os pais são exemplo. Então, eu não posso falar para o meu filho, olha, para de olhar o celular e eu continuo lá. Não, eu primeiro guardo o meu e depois eu falo. É importante isso, porque a gente já colocou essa regra lá em casa também, né? Quando a gente vai almoçar, jantar, nada de celular na mesa. Só que, às vezes, a gente está com a cabeça um pouquinho longe para resolver uma coisa ou outra. Às vezes eu pego o celular, meu filho já olha para mim, pai, é muito importante aí que você vai fazer? Aí eu, não é muito importante não, filho. Já desliga o celular, deixa de lado, né? Já leva uma para ficar ligado. Vamos ver o próximo. Vai lá, você lê, Gabi? Ame na linguagem do amor dele. O Abinão até falou ali, né? A gente tem diferentes linguagens do amor. E às vezes a minha linguagem não é a mesma do meu cônjuge. E a gente precisa saber qual é a do outro para amá-lo na linguagem dele, né? Isso, e até explicar para a criança, porque às vezes a gente acha que amar é tocar, é fazer carinho, é beijo, é ficar abraçado. Às vezes amar é cuidar. Então você vê muita demonstração de amor, a pessoa vai fazer uma comida, pode ser um homem, então, descasca as frutinhas para a esposa ou para as crianças, mesmo quando já é adulto. Meu pai fazia isso quando eu já era adulta. E é uma lembrança muito boa que eu tenho. Ele adorava, assim, ele ia fazer
comia muita fruta, ele descascava, cortava, daí deixava para a gente, era uma coisa dele. E isso traz um carinho, uma memória afetiva que guardou, que é muito boa. Então, assim, ele era uma pessoa mais difícil de abraçar, de beijar, pela geração dele. Hoje ele tem uns 90 e poucos, então era mais distante. Mas ele era muito carinhoso nas ações. Então, você sentiu amor, vai ensinar a nadar, vai ensinar a andar de bicicleta. Então, a gente precisa entender como que a gente transmite esse amor. Não é só beijo, abraço, fazer cafuné, isso também, mas tem que entender a linguagem do outro. Porque, às vezes, algumas pessoas, como o meu pai, tinha dificuldade de sair abraçando sempre, era coisas que eram esporádicas, mas ele era muito carinhoso nesse cuidado de, hoje é dia de assistir filme, eu vou fazer a pipoca, a gente senta aqui juntinho para assistir filme, e unir a família. Isso que eu ia falar, une o casal também, né? Une que é o casal. Muito importante. A união como a do gente casal se que vai trazer reconecta. segurança, né? Como a gente já comentou, né, Gabi? A união do casal que traz segurança para os filhos. É interessante falar de quanto nós somos tribais por essência. Né? Nós, como seres humanos, a gente tem uma essência coletiva. Então, a gente cria um padrão de perceber o mundo a partir do primeiro mundo em que eu nasci. Então, esse comer junto, eu espero isso quando eu vou casar. Essa linguagem do amor manifestada, eu espero isso quando eu vou casar. E não só espero, como eu transmito e vou reproduzindo. Né? Então, o que eu sou determina como será o parceiro. Tem mais um, né, produção? Tem lá, ó. Compartilhe suas inseguranças. Aí chegou o nó do sistema. Não, eu acho que isso é muito importante. A gente vive num mundo que está mudando muito. Então, entre o casal, eu acho que você precisa falar bastante coisa, ser aberto. Do mesmo jeito, tem que ser a pessoa que você mais confia. Então, eu estou com problemas, às vezes, no meu trabalho, na família, estou com medo, as inseguranças que eu tenho. Ter essa confiança que eu tenho um parceiro de verdade, um companheiro que está ali para tudo que vai acontecer comigo. Tem gente e eu que é mais também estou para fechadinha, ele. né? E é mais fechado. E assim, para você compartilhar isso com a pessoa. E às vezes, até nos momentos, hoje em dia é comum, infelizmente, as pessoas perderem o emprego. Então, ao invés de evitar, finge que não está acontecendo, não. A gente precisa sempre falar claro com os nossos filhos. Então, olha, a mamãe foi demitida do emprego, então a gente vai ter que, às vezes, cortar tais coisas, segurar um pouquinho de dinheiro aqui, não vai dar para viajar nas férias, ou não dá para passear tanto como a gente fazia, mas é por um período, até a mamãe arranjar emprego, que eu vou arranjar. Então, assim, compartilhar isso, porque senão a criança começa a ver, de repente, a mãe em casa. Aí começa a mãe e o pai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode sair, a gente não vai sair mais. E a criança, o que aconteceu? Não sabe o que está acontecendo, Não né? tem ideia nenhuma. Então, é compartilhar isso, que é um momento difícil, mas que vai passar. E vai fazer a criança entender o que está acontecendo e vai reconectar o cônjuge Vai um com o reconectar. outro. Aí ela começa a fazer parte da família. Então, não fica difícil falar, eu estava acostumado a sexta, sábado e domingo comer fora. Agora não vai dar, mas explica por quê e depois a gente volta. E a gente faz alguma outra coisa diferente. Ao invés de pedir uma pizza, faz um lanchinho aqui que é mais barato. Usa a criatividade. Acho que os pais precisam usar, mesmo os casais. Sim. A gente precisa usar muito a criatividade para sair daquela coisa do cotidiano, da rotina, porque senão entra a palavra que os adolescentes mais gostam de usar, entra no tédio. Então tem que estar sempre renovando, inovando, fazendo uma coisa diferente. Tá certo. Verdade. Obrigada, Adriana, pela participação aqui. Eu que sempre agradeço, foi enriquecendo muito o gostoso. conteúdo. Obrigada. O seu Instagram está na tela aí para quem quiser acompanhar, @AdrianaSeverini. Pode acompanhar o trabalho dela, ter ali dicas preciosas, como a gente teve aqui no programa. Então, que Deus continue te abençoando e te usando para abençoar as famílias aí, para termos sempre pessoas mais decentes, formadas. Amém. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu adorei o papo e um assunto extremamente importante. Eu gostei muito de ter sido convidada. Verdade. Obrigado, viu? Obrigado. A gente, quando começa a conversar sobre esse tipo de assunto, uma das coisas que nos impressiona muito é como a vida é dimensionada. Não só em múltiplos aspectos, né? A gente tem uma vida multidimensional, mas como essas dimensões são de longo alcance. O que acontece depois e as coisas vão aparecer por muitas gerações. Eu queria te chamar a atenção para um texto bíblico que você que está acompanhando aqui, aí comigo, aí da sua casa, onde quer que você esteja, note uma coisa que é colocada propositalmente num texto quando alguém está tendo um filho aqui. O capítulo 5 do livro de Gênesis começa assim, e a gente não pode passar muito rápido, porque ele diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez.
homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Uma pausa. Há um começo de uma história de um vai saindo dentro do outro, isso é muito importante. O texto diz que Deus nos escolheu nele. Portanto, quando Deus cria a vida de Adão, você vê que Deus tirou Adão de dentro dele. Soprou-lhe nas narinas. O ar que preencheu o pulmão de Adão saiu de dentro do seu Criador. E quando Deus vai criar a mulher, ele cria a mulher de dentro dele. Portanto, toda a sequência de vida é uma vida gerando outra vida. De Deus saiu Adão, portanto, Adão amava a sua esposa como ele se amava, porque ela saiu de dentro dele com todas as semelhanças, e essa palavra de destaque. E lhes chamou Adão. Uma unidade, um nome. Lhes chamou Adão. E continuando no texto, ele diz assim, e viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando ele tem um filho, o texto deixa claro que o filho é feito à imagem e semelhança de Adão. Aqui fica claro o projeto. Deus é todo amor, todo bênção, todo graça, todo bondoso. E Ele quer que suas criaturas sejam assim. E quer que essas virtudes sejam reproduzidas quando nós fazemos pessoas à nossa imagem. Note, aquilo que nossos filhos conhecem sobre Deus é inevitavelmente, logo de cara, o que eles conhecem sobre a gente. Deus é uma abstração muito, muito distante para uma criança saber. Então, a noção de poder, de cuidado, eles têm sobre você. E quando a gente fala de um amor verdadeiro, seja ele romântico, apaixonado, de cuidado, eles conhecem na maneira como ele é expresso. Como eu digo que Deus cuida das pessoas, meu filho sabe. Quando ele vê eu cuidando da minha esposa. E como eu cuido dele também. Como Deus se estabelece nos nossos relacionamentos. Para nossos filhos, isso é prático, é concreto, é visto. Portanto, não adianta eu falar que Deus é uma pessoa e eu, sendo imagem e semelhança de Deus, sendo completamente diferente do que ele é. Adão teve um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe chamou Sete. Adão, imagem e semelhança de Deus, Sete, a imagem e semelhança de Adão. E tranquilamente. É por isso que Paulo falou, sede meus imitadores. E é assim que a gente faz. Nós não fazemos primeiramente seguidores de Deus. Nós fazemos seguidores de nós. E nós tentamos seguir a Deus para que os seguidores nossos vão para a mesma direção que a gente vai, ou seja, para Deus. Muito bem, pastor. Olha, o programa está acabando, mas ainda tem mais um bloco, né? E no próximo bloco, gente, tem Me Pergunte Qualquer Coisa. Hoje a nossa vítima aqui do quadro é a Yasmin Paulino, ela que é produtora do programa, produtora audiovisual, e vai responder as perguntas do público aí, porque ela é adotada e vai responder algumas questões. Então, a gente vai para o próximo bloco com você, hein, Yasmin? A gente volta em instantes. Promessa é dívida, não é? E a gente pagou bem, falou que voltaria rápido e aqui estamos de volta, e estamos de volta para perguntar para você se você ainda se deu a loucura de não ter essa revista Novo Tempo, a revista do Super Lupa na sua casa. Você está brincando? Você está falando sério? Olha só, essa revista aqui foi produzida, feita a partir de uma necessidade gigantesca que temos hoje. Você já passou por essa experiência de procurar algum material que tenha valor, tenha conteúdo, que ensine, que não se dissocie da lógica de que Deus é o Criador e que seja para um público infantil? Então, é muito difícil de achar, infelizmente, mas nós estamos empenhados em produzir material muito bom e muito importante para que os nossos filhos também aprendam e aprendam dessa forma como eles podem aprender. Está aqui o resultado disso. Essa revista Super Lupa, pela turma do Super Lupa, fala de ciência pela perspectiva da criação, que é a perspectiva que nós acreditamos e que deve ser a única válida de fato. Isso chega até a sua casa com um movimento simples, é você pegar o seu telefone e ligar. Assim, se você quiser preferir falar com a gente pelo telefone fixo, operadora 12 21 27 3121, mas você pode fazer isso conversando com a gente por mensagem. 12 98244 4449. Você fala assim, olha, eu acabei de ouvir lá no Entre Família e eu não quero mais passar vergonha de não ter essa revista aqui e eu queria que essa revista chegasse até minha casa. Aí você vai perguntar quanto que é, ele vai falar nada. Nada, simplesmente assim. E o envio também não é. Você não paga nada, você simplesmente fala com a gente, faz aquele cadastro simples e espera que a revista em algum momento chegará até a sua casa. Então faça isso o mais rápido que você puder.
A gente vai fazer umas perguntinhas agora também, né, Abinal? Vamos. Esse é o quadro Momento Último. É o último já, né, produção? Último. Do Me Pergunte Qualquer Coisa. Não o último da semana, o último do ano. O último episódio do Me Pergunte Qualquer Coisa, porque vem outras novidades por aí também, tá bom? Vamos com a vinheta, então? Me Pergunte Qualquer Coisa. Vemos gente diferente todos os dias. Elas têm uma aparência diferente, se vestem de maneira diferente, se comportam de forma diferente e fazem coisas diferentes. Às vezes é tão diferente que causa curiosidade. Mas, por respeito, não invadimos o espaço do outro com perguntas. Este é o lugar onde juntamos as perguntas e os únicos que são capazes de responder. Em um ambiente acolhedor e informativo. Pergunte qualquer coisa. E é isso, esse é o quadro Me Pergunte Qualquer Coisa, o último episódio desse quadro. E hoje a gente recebe aqui Yasmin Paulino, ela que é produtora audiovisual aqui da Novo Tempo. E hoje ela está aqui para responder algumas perguntas, né, que vêm da rua, o povo vai perguntando, né? E o tema é filho adotivo, né? Fui adotado. Yasmin, seja bem-vinda ao Entre Família. Já faz parte do Entre Família, mas agora sentadinha aqui do nosso lado. Prazer ter você aqui, Yasmin. Obrigada, gente. É a primeira vez que eu venho aqui no cenário bonito, né? Que eu fui no anterior. Várias vezes, inclusive. Gostei, viu? Cenário... Preparada, Yasmin, para responder as perguntas? Ansiosa. Vamos ver o que vai Muita chegar. gente tem curiosidade, né? Por essa questão. Ah, eu fui adotado, não foi? Como é que é essa questão? E a gente vai saber as perguntas do público, então, agora. Lá. Vamos ver. Você tem características parecidas com seus pais adotivos? Ah, legal, hein? Essa é boa, eu gosto dessa. Eu tenho falado que eu gosto muito de dizer que eu tenho minha personalidade nos meus pais, né? Porque a aparência, meu pai é até branco, de olho claro, tudo bem, mas eu sou muito alta comparada a eles. Então é tipo assim, esse tamanho com eu sou a maior da casa. Mas eu considero a personalidade o ponto principal. Minha mãe é super dramática, eu também sou super mais dramática. Meu pai é agitadão, assim, eu também me sinto assim. Eu pego essas questões. A convivência pega muito, né? Mas eu já vi gente que é adotada que parece fisicamente, inclusive. Sim, muito. A convivência faz umas coisas que a gente não consegue nem entender, né, pastor? Pois é, né? Você vai ficando a cara de quem você gosta. Verdade. Isso até entre casais mesmo, né? Já vi vários casais velhinhos, né? A fisionomia acaba ficando parecida também. E de filhos não é diferente, né? Pois é. Uma vez até, desculpa aí atrapalhar, uma vez no supermercado, um amigo do meu pai falou assim, sua filha e tal. E na época eu não chamava ele de pai. Aí ele ficou todo emocionadinho, orgulhoso, falando, ele fingiu, sabe? Tipo, dizendo assim, vamos ver se tem mais algumas perguntas para poder responder da história. Legal, vamos lá, mais perguntas. Você teve curiosidade de conhecer os seus genitores? Essa palavra é engraçada, né? Mas sim, tive. Eu convivi com a minha mãe biológica até os meus 12 anos de idade. Então, final de semana eu vivia com ela, na sexta-feira eu ia para casa dela e no domingo eu voltava para casa da Miri e do Carlos, que eu vou falar pai e mãe, que é mais fácil. E conheci também o meu pai biológico quando eu tinha em torno de uns 5 a 6 anos. Eu falei assim, quero muito conhecer meu pai, quero saber como ele é e tal. Aí minha mãe biológica entrou em contato com ele para ver, até então, porque eu não tenho nome dele, né, na certidão de nascimento, nem no RG. Mas eu sempre quis curiosidade. Acabei conhecendo minhas 3 irmãs, ele teve mais uma filha, mas na época que eu fui a segunda vez eu não conheci ele. Mas foi bom conhecer, né, de onde eu vim, com quem que era, enfim. Mas não tenho mais contato com ele. Sanou a curiosidade e pronto, acabou. Já acabou, Tá certo. Tem mais pergunta aí, hein? Você sempre soube que era adotado? Sim, né? No caso, eles conseguiram a minha guarda, não conseguiram a adoção em si. Porque ela foi morar para um outro estado e ela me deu a escolha, né, minha mãe biológica, de você quer ir morar comigo ou você quer ficar aqui? Aí eu fiquei, eu quero ficar aqui. Eu tenho minha vida. Isso eu estava com 12 anos. Até falei para minha terapeuta uma vez que eu decidi uma coisa, sabe, que ia mudar minha vida completamente. E mudou, realmente. Foi para o melhor, no caso, né? Que eu já sentia amor de mãe e pai deles, só que eu chamava eles de tios. Que eu não podia chamar de pai e mãe por causa da questão de ciúmes. E aí, quando a gente conseguiu, assim, eu optar por isso, nossa, eu fiquei realizada.
Aí eu falava pro pessoal, não, agora eu não chamo mais de tia, agora é meu pai, minha mãe. Eu ficava muito feliz em relação a isso. Então essa transição para você foi... Foi tranquilo, tranquila. foi aliviador, vamos dizer assim. Entendi. Era uma questão psicológica, sofrida e tal, enfim, tratando na terapia ainda mais. A terapia é sempre importante, né? Não precisa ser um filho adotivo. Eu acho que todos nós temos que nos autoconhecer e a terapia nos traz esse benefício do autoconhecimento. Tem mais uma aí, ó. E você também adotaria? Opa, essa é a pergunta que eu faria. Adotaria, gente. Até no meu antigo relacionamento, a gente já estava com planos assim de ter primeiro um só e depois o restante adotar, porque eu tenho muito essa vontade, ele também. Enfim, mas é algo que me ajudou muito e eu sei que ajudaria também ao próximo. E é amor, né, gente? Aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: filho, que é de sangue, né? Ele é amado porque é filho. O filho adotivo, ele é filho porque ele é amado. E aí eu fico até emocionada. Ai, não quero chorar de novo, não. Fica à vontade também, viu? Eu conheci esses dias e até entrevistei no Identidade uma mulher chamada Fernanda, que ela tentou engravidar por muitos anos, durante 10 anos do casamento, e aí não conseguiu partir para adoção. Só que ela não foi fraca não, viu, gente? Porque ela adotou 4 irmãos de uma vez. Olha. E depois ela adotou a 5ª de uma outra família, né? Outra não era irmã. E aí o perfil dela no Instagram é Mãe por Amor, que é o que a Yasmin acabou de falar. Quando a gente tem um filho biológico, a gente ama porque nasceu de dentro da gente e não tem opção, né? É nosso ali. Agora, você escolher amar, você adotar, é uma escolha de amor, né, Yasmin? Inclusive, minha mãe segue ela. Quando ela viu, ela falou, olha, filha, ela foi ali. Eu não consegui dar um oizinho pra ela, tirar uma foto, porque eu não estava no horário certo, mas sim, é amor, né? Eu até compartilho também um pouco dessa questão, porque eu tenho uma irmã que é prima, né? Ela, desde pequenininha, os pais dela separaram, ela tinha, acho que 1 ano e pouco, 2 anos mais ou menos. A guarda ficou com o pai dela e, para ele poder trabalhar, sempre ficava com a gente, né? Desde pequenininha. E aí, até que chegou o momento que ela ficou em definitivo com a gente. E o amor que eu tenho por ela é o mesmo amor que eu tenho pela minha irmã mais velha de sangue. E a gente, né, se trata realmente como irmãos mesmo, e é muito gostoso, é bem isso que você falou, né? Tem o irmão de sangue, né, que a gente... Como é que é a frase que você trouxe aí? O irmão de sangue a gente ama... O filho... O filho, né? O filho que é de sangue, ele é amado porque ele é filho. Aí o filho adotivo, ele é filho porque é amado. Isso, é bem isso mesmo. E trago esse ponto aí para essa questão dos irmãos também, que é algo muito gostoso. Sim, muito bom. Exatamente. Mas você conviveu com sua mãe biológica por um tempo, né? E conviveu com os seus pais que tinham a guarda por um tempo também. Mas como é que essa história se construiu, de você estar convivendo com os dois? Então... Se é que você está à vontade para falar. Não, eu tô sim. Eles me conheceram, na verdade conheceram ela primeiro, né? Quando eu tinha 6 meses de vida. Então acabaram na igreja adventista e foi um evento assim que não era para ter acontecido, mas aconteceu. Deus prepara tudo, né? E aí ela contou muita coisa da vida dela naquele encontro. Eles levaram ela para casa, se eu não me engano. Inclusive, ano passado, eles me contaram um relato que eu nunca tinha conhecido. Eu tenho 24 na época, 23. E aí, 23 anos da minha vida sem saber de uma coisa assim que ela queria me dar para a irmã dela. Porque ela não tinha condição. Era uma mãe solteira e questão emocional, financeira, enfim. E aí eles falaram assim, não, é sua filha, a gente te ajuda e tal. E aí, assim, que começou a ajuda, né, para ela não perder a filha, eles ajudaram. Acabou que, infelizmente, eu escolhi, né? Outra coisa também, né, no caso. E foi bom, eu gosto disso. Então, desde pequenininha, com 6 meses de idade, você já tinha contato com os seus pais adotivos hoje? Sim. Até então que a convidada que estava aqui, né, falou de dormir, né, na cama. Eles colocaram um bercinho do lado da cama. E aí eu dormia com a mãozinha assim na coisinha, né, da madeira, e minha mãe segurava meu dedinho, assim, porque eu gostava de dormir com alguém do lado, né. Mas toda vez que eu conto, fico, ai, que bonitinha, né, uma gracinha, né, no caso. Foi uma intervenção, né, um auxílio, um amor aí. Vocês falaram um negócio importante, né. Amor é sempre escolha. A gente escolhe amar os filhos biológicos também. É que, algumas situações, a escolha é muito mais consciente. Sim. Né? Quando Deus nos testou dizendo isso, quando Ele fala assim, eu adotei você.
E como que Deus fala que me adotou, né? Ele está deixando bem claro que a filiação que a gente tem com Deus, ela é uma escolha de ambos. E Ele escolheu nos amar. Deus não nos ama automaticamente, Ele é amor, mas Ele também não nos ama obrigatoriamente. O amor é uma escolha da personalidade divina, como a nossa também. Isso é fantástico, né? Na experiência a gente entender a dimensão do Evangelho. Sim. E é curioso como a pergunta que veio ali, né? Você tem desejo de adotar também? A pessoa que geralmente é adotada, ela tem uma gratidão tão grande que ela quer fazer pela outra, né? Pela uma outra pessoa, o que fizeram por ela um dia. Sim. Hoje cedo, eu estava até contando ali no camarim para as meninas que eu vi também a história de um rapaz que foi largado pela mãe ainda bem criança, com 2 anos de idade. E aí depois ele foi para a FEBEM até os 5 e depois foi adotado. E quando alguém perguntava para ele, o que você quer ser quando crescer? Ele não sabia dizer profissão, mas ele falava assim, eu quero ser pai. E no fim ele adotou também 5 crianças, é um pai adotivo. Então assim, a gratidão que ele tem por um dia ter sido abraçado, adotado, amado, ele resolveu fazer isso em prol dos outros também. Muito legal. Não é uma bondade pontual, né? Fiz um negócio num dia e fui embora. Se você falar que você vai adotar, você vai entregar a vida literalmente, né? Porque não tem como ser ex-pai depois, né? É verdade. Compartilho com ele também a mesma vontade. Profissional, assim, entendo que Deus quer me colocar em alguns lugares, mas sonho mesmo, além de viajar e tal, é ser mãe. Mãe. É ser mãe. Legal. E a gente vê também a importância de, desde cedo, já deixar claro isso para as crianças, para elas entenderem, né? Com todo amor, tem até materiais, vários materiais, né? Que os pais adotivos recebem de formas de como, passo a passo, ir falando para os filhos que eles são adotados, né? Isso é extremamente importante, porque depois, quando cresce, às vezes acaba levando um choque. Não são nem os pais que contam, às vezes um amigo ou alguém da família. Quando fica sabendo no susto assim, é pior, né? Acaba sendo mais traumático. Sim. Yasmin, obrigada por ter contado um pouco da sua história aqui pra gente, compartilhado essa história de amor com a gente aqui, viu? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Foi muito bom. Valeu, Yasmin. E a gente vai ficando por aqui, né? Nosso Entre Família tá terminando. Semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser, mais um Entre Família. Gabi, tchau, rapazes. Contigo, até a próxima. Valeu, pastor. Bom, Gabi, tá com você. Obrigado, Binal. Final de semana chegando. Opa, bênção, né? Tamo junto. Yasmin, obrigado também. Final de semana chegando, feliz sábado para todo mundo, né? Desde já, Vida e Saúde vem coladinho com a gente aí, trazendo ótimas receitas. Que delícia. O cheirinho já vai chegando por aqui, né? Muito bom. Valeu.